Então, o que a gente fez? Ele viu que era um projeto promissor. Então, a gente pegou o projeto da iniciação científica, melhorou ele. Que era mais ou menos o quê? Projeto... Só a pergunta, assim. Então, era assim, a gente queria identificar fatores de virulência nesse fungo Paracoccidioides brasiliensis. Por quê? Porque existem pessoas que desenvolvem a doença e outras pessoas que não desenvolvem. Então, quando a gente olha para o micro-organismo, a gente pode olhar para duas coisas. Ou a gente olha para o sistema imune do hospedeiro, ou a gente olha para o micro-organismo. Então, eu olhava para o micro-organismo. Por que ele é capaz de causar a doença em algumas pessoas e em outras não? O que ele tem? O que ele tem que o outro não tem? Sabe? Sim. Então, eu fui procurar dentro dele o que ele tem, porque se a gente conhece o conteúdo proteico, eu posso pensar em vias metabólicas, posso pensar em criar mapas metabólicos, né? Então, foi isso que eu fiz. Então, eu peguei o fungo que era capaz de causar doença, extraí as proteínas e analisei as proteínas dele. Você comparava com um que não causava, que não tinha virulência, né? Você deixava um, pelo que eu vi, você colocava, acho que não lembro que bicho agora, num rato, e o outro você deixava na placa, né? Isso, a gente comparava o mesmo modelo, a gente trabalhava com o atenuado e o virulento. O atenuado, a gente mantinha ele em meio de cultura por muitos anos, porque na literatura diz que quando você mantém o micro-organismo em meio de cultura por muitos anos, ele perde os fatores de virulência, porque ele não precisa usar. Ah, tá. Era isso que eu ia te perguntar, o que você atenua se você não sabe quais são as proteínas que causam a virulência? Então, ele perde naturalmente. Perde, que é o que a gente faz quando a gente trabalha, por exemplo, com processo de atenuação para a produção de bactérias e vírus em vacinas, por exemplo, não sabia que era assim. É assim? Que legal. Uma das coisas que a gente pode fazer, no caso das bactérias, né, é passar anos no meio de cultura para ela perder esses fatores de virulência. Interessante. Nossa, para mim era só pegar o DNA e fazer nocautes ou CRISPR, então. alguma coisa assim. Eu acho que também, né? Eu acho que em alguns processos dá para fazer também, né? Não sei. São não sei técnicas, quais são, né? Não sei quais são as técnicas para essas produções de vacinas com os micro-organismos atenuados ou viáveis, né? Mas no meu caso, o meu problema é que o meu fungo não dava para fazer edição de genoma. Não tem nada na literatura. Porque não se conhecia. Porque não se conhecia, para fazer nocaute clássico não funcionava, não funciona. Você tenta fazer o nocaute clássico ali e ninguém conseguiu na vida fazer isso. Só para deixar claro, o nocaute é quando você põe uma substância num gene específico que você quer, que é como se ele bloqueasse aquele gene, então a proteína não é prescrita. Exatamente. Né? O nocaute clássico é quando você insere dentro do micro-organismo ou dentro da célula alguma coisa que vai bloquear a transcrição daquele gene, vai bloquear mesmo, assim, vai tapar, né? Não deixar o gene não a DNA polimerase correr ali, né? O gene não é expresso, a proteína não é produzida. Isso. E é uma técnica bem clássica de nocaute, assim, que todo mundo faz e dá para fazer com um monte de micro-organismos, só não dá para fazer com o fungo, não. Só não dá para fazer com eu, assim. Dá para fazer com vários outros, dava para fazer com o coleguinha que é a Cândida, tem um monte de coisa na literatura com Cândida, mas com o meu não dá para fazer. Fora que você tem que estudar, você tem que ver se o gene, quantos alelos tem daquele gene, né, no micro-organismo, porque se você nocautear um alelo só, você tem outro alelo que também vai continuar expressando, vai continuar sendo transcrito e traduzido. E é uma coisa que a gente não conseguia ver direito. Então, a gente não consegue fazer o nocaute clássico no meu modelo. Mas, como eu era muito novata, né, eu tinha acabado de entrar no mestrado, não dava para fazer uma coisa assim muito espetacular. Muito grande. Então, a gente trabalhou nesse modelo. A gente pegou o fungo atenuado, que estava, sei lá, uns 2, 3 anos no meio de cultura, que eu cultivei desde o começo da iniciação científica. E o virulento, como a gente transformou ele em virulento? A gente pegou o atenuado do meio de cultura e passou várias vezes em modelo animal, para ele ser desafiado pelo sistema imune. Isso que eu queria entender. Por que passar em tantos modelos animais? Mas porque aí ele vai adquirindo uma virulência maior. Porque eu desafio ele, eu obrigo ele a entrar em contato com o sistema imunológico. Então, ele começa a expressar coisas que ele não expressava antes. Ele precisa ativar. Porque agora ele precisa sobreviver dentro do hospedeiro. Então, foi isso que eu quis estudar. Um fungo que está no meio de cultura ali, atenuado, que está ali vivendo a vida dele de boa, sem nada, né? Sem se preocupar com nada. E um fungo que teve que se encontrar com o sistema imunológico milhões de vezes,
quais são as proteínas desse e quais são as proteínas desse. O que tem de diferença. Sim, Porque sim. se eu encontrar a diferença, eu posso encontrar quais são os fatores que auxiliam o fungo a causar a doença. Lindo. Legal. E aí, no seu mestrado, você fez uma visão geral e no doutorado Sim. você foi para as respostas oxidativas, né? Aí para as enzimas. Sim. Aí foi assim, no mestrado eu fiz a espectrometria de massas, né, que identifica o conteúdo proteico do atenuado e do virulento. Foi um trabalho bem legal, porque eu consegui fazer umas replicatas, elas ficaram lindas, elas saíram... Dá até orgulho, né? Dá um orgulho, assim, falar. Fui eu que fiz. Só que assim, deu várias coisas erradas. Já vou avisar, tá bom? Deu tudo errado no Aqui começo. você tá contando só o lindo, né? Tô contando só o bonito. Deu Depois tudo que errado. passou, é tão lindo, né? Deu tudo errado, assim. E eu consegui fazer umas espectrometrias lindas nos últimos 6 meses. Foi isso. Assim, eu tive uma parceria lá com o Butantan. Legal. Nós fomos lá no Butantan fazer a parte de espectrometria de massas, né? E foi bem legal, assim, eu fiz uma espectrometria de massas quantitativa, então eu consegui dizer o quanto de proteína tinha. Você pega assim, o vírus, que é uma levedura, né? No celular. Isso. Aí você pega e vê todas as proteínas que ele tá naquele momento, uma foto. Exato. Todas. Então, assim, tem proteína que te interessa, tem proteína que não, né? Isso. É como se você tirasse uma foto do metrô com todo mundo ali andando, mas aí você tem que depois caçar quem você quer, né? Quem está indo para algum lugar. Então, eu peguei o fungo, extraí as proteínas e analisei numa máquina, né? Fiz espectrometria de massas e aí eu analisei quais são as proteínas que estavam dentro do fungo. E aí, a partir disso, eu consegui determinar perfis metabólicos. Então, consegui desenhar mapas metabólicos tanto para o virulento quanto para o atenuado e consegui ver, por exemplo, quais são as proteínas que estavam sendo mais expressas no virulento. E aí, uma proteína chamou a atenção da gente, que era a aspartilprotease, que é uma proteína muito bem caracterizada na Cândida, que também é um fungo. É um primo distante do PB, mas também é um fungo. E na Cândida, essa proteína é um fator de virulência e um potencial alvo para o desenvolvimento de fármaco. Aí a gente falou, vamos trabalhar com ela no doutorado.